Pessoal, boa noite. É Pastor Fernandinho de novo. Mais um domingo. Nós estamos aqui na presença do Senhor para trazer mais uma palavra. Hoje nós vamos fazer um culto sem louvor mesmo, diretamente com a palavra. Desde já, estou com a família aqui em casa, minha irmã, minha sobrinha, meu sobrinho. Então, eu quero ser mais objetivo, específico e vocês me compreendem. Semana que vem, em nome de Jesus, teremos novidades e vamos estar falando aqui para vocês. E que Deus abençoe vocês de uma maneira muito especial. Chame outras pessoas para assistir, depois que concluir, passe para outras pessoas essa mensagem também, desse domingo do dia 12 de abril, que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Dito isso, vamos começar orando e agradecendo a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por todos os que já se encontram aqui, Senhor, os que irão assistir depois também, meu Senhor, que essa palavra possa ser impactante, possa trazer mudança de vida para todos que assistirem, Senhor, e que muitos possam ter um encontro com o Senhor mais uma vez nessa noite de domingo, meu Deus. Abençoe a todos aqui de uma maneira muito especial, suprindo as necessidades de cada um. Senhor, fala conosco de uma maneira muito especial e te pedimos que o Senhor faça conforme o Senhor quer e nos ajude mais uma vez, Senhor. Pedimos a tua bênção, é no nome de Jesus. Amém. Pessoal, o tema da mensagem de hoje é o seguinte: você está preparado? O sistema da besta vai apertar. Eu vou repetir. Você está preparado? O sistema da besta vai apertar. Texto no último livro que nós estamos estudando, Apocalipse 13, do verso 1 ao versículo 10. É a leitura que vamos fazer do texto para estarmos ministrando a palavra do Senhor. Assim diz Apocalipse 13, do verso 1 a 10. Eu vou ler com vocês. Acessem aí a sua Bíblia ou abram a sua Bíblia. Vamos lá para a leitura do versículo 1. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada a autoridade para agir durante 42 meses. Versículo 6.
Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. Os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém e graças a Deus. Meus queridos, Deus está agindo aqui enquanto o mundo caminha para o caos. E cada dia mais nós estamos caminhando para o caos. Lembra que eu falei na semana passada que os sinais são evidências grandiosas que Deus se encontra mostrando aqui nessa terra para poder mostrar o que realmente está acontecendo. Sinais não são só pequenos detalhes que muitos pensam, mas são grandes evidências que estamos chegando a cada dia mais no fim. Assim diz o Apocalipse. E assim nós estamos caminhando para o desfecho final. Então, quando olhamos para o Apocalipse, capítulo 11 e capítulo 12, aqui no início, na nossa introdução, nós não estamos apenas vendo um cenário futuro. Estamos vendo um padrão espiritual que já começou a se manifestar a cada dia mais. É o que vemos. Ali, você pode perceber, no capítulo 11, Deus levanta duas testemunhas. Essas testemunhas não são comuns. Elas lançam fogo da sua boca. Elas pregam a palavra, a profecia, em vários lugares. Assim diz o capítulo 11 de Apocalipse. Elas têm a autoridade de fechar o céu. Elas têm, o poder de liberar juízos. É o que está acontecendo, confrontando o pecado. E a identidade delas não é revelada, sabe? Alguns acham que são Moisés e Elias. Outros pensam que é Moisés e Enoque, lá do Antigo Testamento. Todos esses três personagens que eu citei. Mas o importante aqui não é saber quem é, mas é aquilo que o texto quer dizer a respeito. É aquilo que a palavra de Deus quer mostrar, o que está acontecendo, o que essas duas testemunhas estão fazendo e o que Deus está usando elas para poder fazer. Não importa quem são, o que importa é o que está acontecendo, está muito próximo de acontecer a cada dia mais, sabe? Então, dito isso, a Bíblia não afirma, quem elas representam, essas duas testemunhas. Mas o importante aqui é que Deus, ele nunca deixa de levantar vozes, ou uma voz, na verdade que duas, mas vozes proféticas, para poder testemunhar no meio do caos. E eles pregam num mundo que o povo, as pessoas estão com o coração completamente endurecidos, estão cada dia mais afastadas de Deus. E eles, essas duas testemunhas, estão confrontando o sistema corrompido. Eles não se rendem à pressão, eles não se rendem. E o sistema da besta reage, Satanás reage contra eles. A besta aqui, o diabo, ela é energizada pelo inimigo, sabe? Ele se levanta e o texto vai dizer que ele mata as duas testemunhas e expõe os seus corpos. E o mundo comemora. As pessoas acham bonito, isso é televisionado.
aparece na internet e o mundo inteiro vê, sabe? É isso que o texto está nos mostrando. Isso é chocante porque a humanidade celebra a morte da verdade. Mas quando é mentira, eles vivem na mentira, vão celebrar o quê? Eles vão celebrar a mentira. Mas quando acontece algo desastroso com pessoas de verdade, como são essas duas testemunhas, eles celebram. Mas após 3 dias e meio, Deus sopra vida nessas duas pessoas e eles ressuscitam como Jesus ressuscitou e sobe ao céu como Jesus subiu. E tem aqui a ascensão dessas duas testemunhas. Isso revela que o sistema pode até tentar calar a voz de Deus, mas nunca vai vencer o plano de Deus no final das contas, porque no final aqui o que prevaleceu foi o que Deus queria fazer e fez durante esse período de mais ou menos 1260 dias, em torno de 3 anos e meio, e algo sobrenatural acontece. Eles são ressuscitados e sobem ao céu. Então aqui manifesta-se aqui a glória de Deus e as pessoas ficam observando. E claro que nem todo mundo gostou de ver, né, segundo a Bíblia, o que viu. Mas isso aqui mostra que Deus está aqui trazendo juízos de pouco a pouco à terra, sabe? Num mundo que aqui está acontecendo a grande tribulação, pessoas estão morrendo, a igreja está morrendo aqui de uma maneira totalmente brusca, injusta, sabe? E o inimigo está ali matando, roubando, destruindo, como Jesus disse lá em João 10:10, sabe? Mas fazendo uma conexão aqui com os dias de hoje, certo? Nós ainda não estamos diante desse momento descrito, mas a qualquer momento pode acontecer totalmente. Mas os sinais estão se alinhando a cada dia mais, dias de tensão global, sabe? E aqui o que acontece? Né? Como eu disse, né? Que o mundo está em caos e a igreja está sendo perseguida, né? Pessoas estão morrendo injustamente, conflitos que acontecem dia após dia, que acontece no nosso país, sabe? Gente morrendo no Brasil injustamente, gente morrendo, né, na guerra de Estados Unidos e Irã. Estamos muito próximos de uma terceira guerra mundial, sabe? E gente inocente morrendo dos dois lados. Mas eu sei que é para poder parar um regime totalitário, sabe? Igual estão querendo fazer, mas gente inocente está morrendo, sabe? E nós precisamos ver que isso é fruto do coração mal dos seres humanos, que resolvem tudo na guerra, e na pancada, e no tiro, né? E com bombas, e as coisas se resolvem assim. Infelizmente, nesse mundo, as coisas se resolvem assim porque as pessoas perderam o amor, a paz, a longanimidade, sabe? Então, o mundo está acontecendo e nós estamos muito vendo isso. Daqui a pouco pode acontecer, desencadear essa terceira guerra mundial entre a China, a Rússia, e nós ficamos assim perplexos, porque nós não podemos fazer nada. Então o mundo está nesse tempo de instabilidade, instabilidade política, instabilidade financeira por causa da guerra. Os preços estão aumentando muito, o petróleo está aumentando, e então isso vai chegar na conta do povo por causa do aumento do diesel, certo? Então, quem paga a conta é o povo, sabe? No final das contas, no mundo inteiro, financeiramente falando. Então, essa crescente ameaça de conflitos ainda maiores vão acontecer a cada dia mais. Isso não significa que é o fim do mundo, mas significa que Jesus nos alertou que quando o dia estivesse se aproximando da volta dele, isso ia se intensificar
acontecendo a cada dia mais. É isso que a palavra de Deus diz. E isso não é para poder gerar medo em você, não. Muito pelo contrário, é para gerar em você discernimento, para você ver que a palavra de Deus está se cumprindo nos dias de hoje e só não enxerga quem não quer, sabe? Então o sistema já está pressionando a fé. Cristãos morrendo, sendo perseguidos como em países como na Coreia do Norte. As leis lá são abusivas, né? E colocam pessoas, leis lá, para serem abusadas sexualmente, estupro, sabe? Por serem cristãos e morte mesmo, de matar, tirar a vida da pessoa, porque está lendo uma Bíblia, gente. Isso é uma tristeza muito grande e a grande mídia não fala absolutamente nada a respeito da Coreia do Norte. A China, né, que some com os cristãos e mata, sabe? O governo, certo? A Nigéria, que está acontecendo a morte de muitos cristãos. No Sudão, nas regiões islâmicas, a fé é ridicularizada, sabe? Cristãos sendo mortos, sendo decapitados, sabe? A fé, né, quanto mais você prega ela, mais as pessoas estão sendo perseguidas, sabe? Nós estamos vendo isso. E a verdade da palavra de Deus é relativizada, né? O pecado é normatizado, é normalizado. Hoje, as pessoas, elas se identificam, por exemplo, como um animal, e você tem que tratar um ser humano como um animal, gente, porque ele quer ser um animal. Gente, aonde esse mundo vai parar? Onde estão os médicos de verdade para poder dizer que essas pessoas estão fazendo uma brincadeira, um achincalhamento, que isso é tudo fruto de uma falta de identidade delas? Pelo amor de Deus, gente. Então, as coisas estão acontecendo assim. O mundo está de mal a pior, sabe? O mundo está se organizando contra Deus. E isso se cumpre o padrão do Apocalipse. Um sistema global que rejeita a verdade e persegue quem permanece fiel e quem segue a Jesus, sabe? É isso que o capítulo 11 aqui está mostrando. E no capítulo 12, né, eu estou fazendo essa introdução dos dois textos para vocês entenderem todo o contexto. Então, no capítulo 12, aqui mostra, né, o dragão, Satanás, tentando destruir Jesus Cristo, sabe? Mostra no capítulo 12, né, a perseguição, né, que o próprio diabo induz Herodes a tentar matar Jesus. E Jesus, né, José teve que pegar Maria e Jesus e sair correndo para o Egito, sabe? Sumir, sabe? E ficar lá um bom período de tempo. Então a perseguição começa desde o início, sabe? E se começou com Jesus, você acha que não vai acontecer com a gente? É claro que vai. É claro que vai. Então, né, se isso aconteceu com o nosso Senhor, vai acontecer e já acontece com outros filhos de Deus, sabe, gente? Então nós temos que tomar cuidado, sabe? Então aqui no capítulo 12 mostra essa questão, né, da mulher ali, né, que representa Maria, certo? Né, e a proteção que Deus estava dando ali, uma proteção divina e rápida, né, no contexto de Maria e José, José e Maria, de proteger Jesus Cristo e sumir para o Egito, como eu já disse. E aí Deus foi livrando eles, Deus foi protegendo, Deus foi preservando. E Jesus não morreu quando ele era um menino, mas o diabo queria fazer isso através de homens, né, que Herodes mandou matar crianças de 2 anos para menos. Então o texto de Apocalipse vai trazendo essa alusão para a gente, sabe? Mas mesmo quando o sistema persegue, Deus ainda guarda os seus. Mesmo que ele morra, a pessoa vai se encontrar com Cristo na eternidade, se ela realmente seguiu a Jesus, serviu a Jesus, serviu ao próximo, amou, sabe? E recebeu Jesus na sua mente, no seu coração, né? Jesus disse assim: de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma,
e ir para o inferno. Eu que estou acrescentando aqui, ir para o inferno, é o contexto, a ideia é essa, sabe? É isso que Jesus queria dizer. Não adianta de nada, é melhor ser perseguido e morrer pela causa de Jesus, de estar fazendo certo, de seguir a Ele, e servir ao próximo, e falar dele para outras pessoas, e morrer por causa disso, do que morrer sem Cristo e ir para o lado de fogo e enxofre. É isso que a Bíblia quer dizer, e é isso que Deus não quer para você, mas o mundo está se desviando a cada dia mais. E você só pode sair dessa se você se entregar a Jesus, sabe? Então, dito isso, Jesus ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, mas ele vive, e mais em breve virá, e ele vai manifestar a sua onipresença, e todo olho verá, pois Jesus ele vai retornar aqui na terra, ele vai aparecer com a sua onipresença e vai colocar os pés nos montes lá da Oliveira, da onde ele ressuscitou, vai aparecer fisicamente também lá para os judeus, e ele virá como um juiz para acertar as contas com todos aqueles que perseguiram, ridicularizaram a palavra de Deus, mataram pessoas inocentes, roubaram com a alegria do povo, sabe? A alegria de verdade, sabe? E da justiça dele ninguém vai escapar, sabe? É isso que a Bíblia nos mostra. Então, dito isso, porque eu quero dizer e acrescentar mais uma coisa que vale a pena, grande tribulação acontece com um cristão, grande perseguição, mas juízo de Deus não acontece com os filhos de Deus, né? Muitos confundem a grande tribulação com o juízo de Deus. O juízo de Deus é para o ímpio, e nós vamos tratar disso aqui nessa mensagem hoje. Mas tribulação, os cristãos sempre enfrentaram. Se a igreja vai ser arrebatada ou não, isso é uma coisa para poder se falar numa outra mensagem, né? Mas é possível, né? No meio da tribulação ou no final da tribulação, né? A igreja ir e depois retornar aqui na terra, né? E passar o milênio, né, que é outro assunto que a gente pode falar, e depois acontecer, né, de Satanás ser solto, né, e depois acontecer dele ser lançado no lago, né, de fogo e enxofre, e depois acontecer o juízo, o trono branco, que é realmente para o ímpio, aonde Deus vai acertar as contas ali com eles e vão lançar todos ali para tormento eterno, certo? Mas isso é uma coisa que a gente pode explicar em outros momentos, em outras pregações, em outras aulas, mas hoje eu só estou dando esse adendo aqui para vocês entenderem o que a Bíblia quer dizer. Então, dito isso para vocês, que o juízo de Deus é para o ímpio, certo? E a grande tribulação pode acontecer para o cristão, sim, essa grande perseguição da gente morrer pela causa de Jesus e por causa de Jesus, de pregar a palavra. Dito isso para vocês, em primeiro lugar, eu gostaria de pensar com vocês: o sistema será levantado com estrutura, poder e engano. Repetindo, o poder será levantado com estrutura, poder e engano. Eu quero voltar aqui o texto da Bíblia, né, e citar aqui para você pelo menos o versículo 3 e o versículo 4. Olha só. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que é o diabo, né, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Então as pessoas ficaram assim: como pode? Ele é invencível. É isso que o diabo está querendo mostrar no texto. Então, dito isso, quando João vê aí do versículo 1 ao versículo 14, né, o mar simboliza aqui as nações agitadas, sabe? O caos humano que está acontecendo, a massa, o povo, está sem Deus, como eu já disse,
E o sistema do anticristo não surge do nada. Ele nasce do próprio mundo corrompido, sabe? E essa besta, ela não vem desorganizada não, ela vem arquitetada, completamente organizada, com estruturas políticas, tecnológicas, pessoas trabalhando para o diabo, para a besta, para o anticristo, para o falso profeta, sabe? É isso que a Bíblia quer nos mostrar. Então ela vem cheia de estratégias, estruturas e influência global. É isso que a Bíblia quer mostrar aqui. Outra coisa que a Bíblia diz: as 7 cabeças representam aqui os sistemas de governo ao longo da história. É isso, que se levantam contra Deus. Por exemplo, aqui o Egito escravizou o povo hebreu, certo? O povo de Deus no Egito. Então, é um sistema que vai aparecer como o último governo no final, né, desses tempos. A Babilônia, por exemplo, corrompeu o povo lá no Antigo Testamento, né, em diversas vezes a Babilônia, onde Daniel esteve, vocês sabem disso. Ele não foi corrompido, mas muita gente foi, sabe? Foi corrompido ali espiritualmente. Roma perseguiu violentamente cristãos e matou cristãos a torto e direito, sabe? É isso que aconteceu. Então, o Apocalipse quer mostrar que esse sistema vai ser um sistema que vai aparecer com um último sistema. É o levantamento de um último e a última tentativa, né? Que o sistema vem do mal para poder vir e trabalhar para tentar destruir os filhos de Deus, o sistema da palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus está querendo dizer. Mas no fim, Jesus Cristo e o próprio Deus saem vencedor. E isso acaba e virá novos céus e nova terra. É isso que a Bíblia quer dizer. Mas isso é um levantamento, né? E mostrando que esses reinos antigos vai aparecer, né, um bem mais poderoso para poder destruir o povo de Deus. Mas eles não vão conseguir isso completamente. E morrer em Cristo, gente, é glória, é eternidade, é viver em paz para sempre, sabe, com alegria. Não tenha medo, certo? Dito isso para vocês, não são apenas governos antigos, são modelos de poder que continuam existindo, sistemas que tentam controlar o pensamento, sabe? Ideologias que substituem a Deus, estruturas que rejeitam a verdade bíblica. E dito isso para vocês, ideologias que se substituem a Deus. Dito isso para vocês, gente, nós vimos agora esse ano, né, o time da Estrela Vermelha, né, a torcida fez o rosto de Jesus lá em mosaico. Eu não sei se vocês viram, né, pensando aqui, né, em mudança, né, de pensamento, em substituir a Deus. Ali fizeram um retrato de Jesus em mosaico e ali o time foi penalizado pela UEFA, ou pela FIFA, acho que pela UEFA, né, em torno de 95.500 euros. 95.500 euros. Isso custa em nosso dinheiro, sabe quanto? Mais de 550 mil reais, porque eles fizeram ali o rosto e lembrando o rosto de Jesus. E o erro deles, para eles que são lá do mundo do futebol, não poderia ter mostrado, porque foi um erro. Olha só o ponto que nós chegamos, às pessoas, né, o time tem que pagar, né, a empresa tem que pagar mais de 550 mil reais, só porque eles mostraram o rosto de Jesus no mosaico, gente. Olha só como o mundo odeia a presença de Jesus, a pessoa de Jesus, porque se você for parar para pensar, no ano anterior, colocaram lá o pentagrama e o diabo com chifre, né, um diabo com cabeça vermelha, sabe, aparecendo, né, de uma maneira assim muito horrorosa, né, com os dentes de fora, com chifre, com pentagrama. E pasmem, ninguém
Ninguém multou esse time. Eu não lembro o nome agora do time, mas você pode pesquisar aí. Ninguém foi multado, mas falou o nome de Jesus, aí não pode. Por quê? Porque o mundo, né, prefere o mal. Aí isso pode. Você está me entendendo? Isso é uma evidência, gente, que Jesus Cristo fala a verdade na Bíblia, ele vive e ele vai retornar. Porque se Jesus Cristo não existisse, isso aqui não aconteceria. E o mundo vai odiar quem faz isso, quem fala o nome dele, quem vive a palavra dele. Você está me entendendo? E foi ele que disse isso. Isso é evidência que o nosso Senhor disse, e está escrito na palavra a respeito disso, que o mundo ia nos odiar. Então, dito isso para vocês, porque eu precisava falar, porque faz contexto, né, com a mensagem, né, que eu estou trazendo para vocês. Dito isso, as cabeças mostram que o espírito do sistema já está operando há muito tempo. É isso que a Bíblia quer dizer. E já está operando mesmo. E opera até os dias de hoje. Os 10 chifres, na Bíblia, chifres representam força e o poder político ativo. O que nós vamos ter aqui nesse período ainda mais é a força do poder político agindo juntos, nações se unindo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ativamente ajudando a levantar ainda mais, né, o anticristo. E ele controlando, né, juntamente com essas pessoas, né, o mundo. Então, ele vai fazer aqui alianças, o anticristo, com essas pessoas. E os blocos econômicos globais, né, você pode perceber que os países antes ainda eram independentes. Mas agora se unem, criam regras juntos, tomam decisões juntos. E isso facilita, você sabe o quê? Que no futuro um sistema global tenha ainda mais controle. Vai ter mais controle ainda. Por quê? Porque vai estar centralizado o dinheiro. Decisões econômicas, gente, afetam milhões, milhares e bilhões de pessoas. Regras globais, certo? Essas leis próprias podem influenciar nações inteiras. É isso que o diabo quer. Controle. Pode se tornar cada dia mais controle, se tornar cada vez mais centralizado, controle financeiro, controle social, influência mundial. Por isso que ele quer uma marca que está ligado com a adoração da imagem, que está ligado a controle financeiro, que está ligado a controlar você para saber se você é um cristão ou não, se você vai aceitar o sistema da besta ou não, sabe? Então, gente, está tudo acontecendo. Teremos essa moeda cada dia mais única e digital. O dinheiro está desaparecendo, certo? Para controlar ainda mais as pessoas, sabe? Então, o mundo está se unindo. Era isso que eu queria falar. Economicamente, para um dia ser controlado, e já está sendo, espiritualmente, pelo inimigo e pelo espírito do anticristo. Então, o mundo se une na parte econômica para ser e está sendo controlada a cada dia mais pelo iníquo, certo? Pelo mal, pelo inimigo, certo? Então, quando o dinheiro se centraliza, o poder também se centraliza. É isso que eu quero dizer. Então, quando o dinheiro se centraliza em algumas nações, o poder também se centraliza. É isso, né, que está ligado também à marca da besta. E repito, porque vai tocar no financeiro. E eu disse muito bem na mensagem semana passada, se você não viu, você assista, que eu falo lá sobre isso. E dito isso, e continuando, a união das nações pode parecer progresso, mas, todavia, entretanto, vai ser, sabe o que? A cada dia mais, vai caminhar para o controle total e absoluto. Eles querem controlar a vida da gente, o que a gente tem, o que a gente não tem. Governos fazem isso, as pessoas fazem isso, que estão governando. Então esses governos, né, eles vão fazendo a agenda da ONU, por exemplo, 2030, é uma agenda completamente anticristã. Tem uma revista que eu não vou falar o nome em inglês, para não errar, mas é A Economia,
A Economia, falando, trazendo para o português, porque é uma revista lá dos Estados Unidos, que eles mostram o que vai acontecer ao longo do ano, por exemplo. E aí eles acertam de vez em quando. Por quê? Porque eles criam o caos, eu já disse em uma das mensagens, e depois trazem a solução. Repetindo, eles criam o caos e depois trazem a solução. Por quê? Porque é para você admirá-los, é para você adorar eles. Esses políticos amam ser adorados, sabe? E é isso que o povo faz sempre. E infelizmente, quando vê alguém aí, né, controlando, né, o mundo, então o povo bate palma. Países se unem, sabe? Para isso. E quero dizer para você, e as decisões se tornam mais centralizadas, o controle se torna ainda mais, né, global. E o que eu posso dizer aqui para você é que o sistema não será apenas forte, será organizado e conectado, quase que no mundo inteiro. E aqui, as 10 coroas representam a autoridade reconhecida. Isso significa que líderes no mundo, legitimamente, eles estarão internacionalmente reconhecidos pelo inimigo, pelo anticristo, pelo falso profeta, para poder dar autoridade a eles, para eles poderem agir, sabe? Governos com apoio dele, global, autoridades aceitas pelas massas. O sistema não será escondido, não, gente. Está nos olhos, assim, para qualquer um ver da gente. Qualquer um liga a TV hoje e vê. O sistema não é escondido, ele será aceito e celebrado e até defendido, como eu disse, do diabo com chifre e pentagrama e as pessoas batendo palma. E aí não tem multa. Mas quando é o nome de Jesus, tem multa de mais de 500 mil reais, gente. E está assim. E isso é perigoso, porque nem tudo que é aceito pelo mundo é aprovado por Deus. Eu vou repetir. Nem tudo que é aceito pelo mundo é aprovado por Deus, gente. E dito isso, e vocês sabem disso, quando a Bíblia fala no texto sobre a blasfêmia, é falar contra Deus, é usurpar o lugar de Deus, que é isso que o diabo quer fazer. Usurpar o lugar de Deus, né? Mas nos corações humanos, certo? É fazer que Deus seja esquecido, é fazer com que Jesus Cristo seja esquecido. É isso que a Bíblia quer dizer. Você está entendendo? E isso acontece a cada dia mais, né? Deus não existe, Jesus, né, não existe. Cada um cria sua própria verdade. A Bíblia está ultrapassada. É assim que o povo faz. Valores invertidos, o pecado sendo normalizado, verdade sendo ridicularizada. Isso já está, gente, aí para qualquer um ver, só não vê quem não quer. Está aí no mundo, está aí na internet, no canal de TV, na sociedade, só não vê quem não quer. Na cultura, nas leis, está desse jeito. A blasfêmia moderna, você sabe o que é? Não é só negar Deus, é viver como se ele não existisse. Repetindo, não é só negar Deus, é viver como se ele não existisse. É isso que a Bíblia está tratando. É isso que a Bíblia não quer que você faça, que você negue a Jesus, que você negue a Deus. Isso é uma escolha sua, não de Deus. Deus quer que você seja salvo. Deus quer que você se arrependa dos seus pecados. Ele quer ser Senhor, dono da sua vida. Deus, Jesus Cristo, sabe? É isso que a palavra nos garante. E dito isso, nos versículos 3 e 4, que eu li agora há pouco para vocês, a Bíblia vai dizer o seguinte: uma das cabeças parecia mortalmente ferida, mas foi curada. A palavra aqui, parecia mortalmente ferida. Parecia, mas não é, gente. Isso aqui é um ilusionismo, né? Como eu disse, um show de espetáculo aí da Broadway, se assim podemos dizer. Pessoas manipulando imagens. Isso aqui não é uma ressurreição verdadeira como a de Jesus Cristo e dos 2 profetas que eu disse no início da mensagem, né, e subiram ao céu, né, depois de morto. Deus leva eles, ressuscita e leva eles aos céus. Não! Isso aqui é um engano convincente,
extremamente convincente às pessoas para poder enganar, porque não exalta o nome de Jesus, exalta o nome do diabo. Você pensa aqui numa possível ilustração aqui comigo, pensa aqui comigo num atentado, num possível atentado, aí a pessoa toma um tiro, e parece que a pessoa morreu, né, tomou um tiro na cabeça ou no corpo, e aí parece que aquela ferida de morte, né, matou aquela pessoa. Aí a mídia vai dizer: o anticristo morreu, o fulano de tal, ele tem um nome, um dia nós vamos saber, né? Ele tem um nome, e aí daqui a pouco vão falar que ele ressuscitou. Mas é para quê? Para poder enganar as multidões, para poder adorá-lo, para as pessoas verem que ele é o salvador da terra, mas não é. É o inimigo ali, é o diabo no corpo dele, enganando as multidões. E a Bíblia diz que muitos vão ser enganados. Por isso, que você não seja. Eu estou alertando você hoje, eu estou aqui sendo boca de Deus na sua vida neste domingo, para você ver que tudo isso está contribuindo para acontecer, sabe? E eu já estou te alertando, a Bíblia já dizia isso há mais de 2000 anos atrás. Então, ele reaparece, ele se levanta, retorna ao poder. Isso será filmado, transmitido globalmente, mostrado, né, nos maiores redes nacionais e internacionais de comunicação da televisão, da TV. E aí as pessoas vão bater palminha e vão entregar seu coração e a sua vontade de adorar a esse homem, e vão se permitir serem marcados. E aí vai ficar mais fácil ainda levar mais as pessoas ainda para o inferno. É isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer, né? Para poder dizer, né, que ele é o Salvador, que é ele que vai solucionar todos os problemas dessa terra, e não é. E dito isso, gente, o resultado imediato: o mundo fica em choque. A Bíblia vai dizer, o mundo se impressiona, né? O mundo se rende, surge uma admiração coletiva, como eu li no texto para você. Quem é como esse homem? Olha só como ele é. Você está me entendendo, gente? Para poder enganar você. Então, dito isso para você, eu quero deixar alguns alertas aqui para a igreja e para todos que me assistem. Muitos dizem, né, que é possível ser um papa, né, um anticristo, né, mas a Bíblia não afirma. A Bíblia não afirma. Pode ser até uma outra pessoa, né? Mas a Bíblia não afirma que é o papa o anticristo. Pode trabalhar em outro quesito, em outra situação, né? Porque, querendo ou não, a Bíblia fala de um falso profeta, um falso profeta em evidência, certo? Que ajuda o anticristo a enganar pessoas. E eu não estou aqui para passar pano na cabeça de ninguém, estou aqui para falar a verdade. É possível também, né? Não que a Bíblia não diga, né? Mas é possível ser também, né, alguém em evidência, alguém que influencia multidões, que leva as pessoas a adorarem o anticristo, ao falso profeta, ao diabo. Você está entendendo? Então, isso é possível. Então a gente pode ver que isso pode acontecer, né, no futuro. E eu estou aqui para poder te alertar. E digo mais, o texto bíblico, né, ele está mais preocupado com o método. É com o método, certo? Eu estou dando aqui opiniões dos estudiosos, certo? Mas é um método. O sistema vai usar a emoção, a aparência, a mídia, vai mostrar os sinais aí, né, que o inimigo vai usar para poder enganar as pessoas. É isso que a Bíblia está dizendo. Então hoje nós vamos ver esse ensaio daqui uns tempos, né? Nós vamos ver esse ensaio, pessoas acreditando em qualquer coisa que viraliza, sabe, gente? Mentiras acontecendo a cada dia mais, até no meio cristão, e as pessoas acham que é Deus, sabe? Gente estribuchada no chão, e as pessoas falam que estão caindo, né,
um Espírito Santo no chão, isso não é obra de Deus. Gente acreditando em tantas coisas na África, gente. Depois vocês procuram o que muitas pessoas acreditam na África. Nós temos que orar para esse povo e ir lá evangelizá-los para eles poderem conhecer a Jesus, gente. A coisa é feia. Então as emoções estão sendo controladas e usurpadas para controlar as opiniões. Você imagina isso? Você sendo bombardeado globalmente com notícias assim: fulano ressuscitou, fulano morreu, veio ao mundo, mas nunca vai dar glória a Jesus, nunca vai dar o primeiro lugar a Deus, sempre glória humana, sabe? É isso que a Bíblia está dizendo. Dito isso, no tópico 2, o sistema vai perseguir, mas não vai calar os fiéis. Vou repetir. O sistema vai perseguir, mas não vai calar os fiéis. Eu vou tomar um copinho de água para continuar. Dito isso, Apocalipse 13, versículo 7, vai dizer assim: foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Apenas esse aqui, parte 1 do versículo. Santos aqui, povo de Deus, é o povo de Deus aqui na terra, é a igreja de Jesus aqui na terra nesse período, certo? A igreja que não sofre, como eu já disse na mensagem, a ira e o juízo final de Deus, não, mas sofre perseguição. Aqui a Bíblia está dizendo, vai morrer. Mas Deus também, vai chegar um momento, né, do juízo de Deus vai ser tão intenso, derramamento da ira de Deus sobre o pecado, sobre essas pessoas, né? O juízo aqui de Deus, ninguém vai escapar. A advertência aqui do confronto, que os sinais sobrenaturais da intervenção divina e direta de Deus sobre a terra, sobre as pessoas, Deus vai tirar a morte. As pessoas vão tentar se matar e não vão conseguir. Vai tocar na água e vai virar sangue. E vai acontecer diversas outras coisas quando Deus abrir os flagelos e tocar exatamente nos seres humanos, para eles poderem sentir o que é não escapar das mãos de um Deus vivo. E a Bíblia já diz, né? Horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. E a terra, as pessoas que negaram a Jesus, perseguiram, mataram, fizeram mal, não seguiram a Deus, não seguiram a Cristo, vão um dia, e nesse dia, aqui está acontecendo o juízo de Deus sobre elas, e glória a Deus por isso. Então, Deus ele vai avisando pouco a pouco, como eu disse, lá as testemunhas, e aí Deus vem, mais um pouco, e aí Deus, antes de destruir, antes de passar pelo trono branco, antes de lançar lá no inferno, no lago de fogo e enxofre, antes do fim, ele avisa e levanta a voz. Deus vai usando até anjos, né? Até um anjo lá no Apocalipse 14, versículo 6, para poder pregar o evangelho eterno. É isso que a Bíblia também mostra. Para o evangelho estar indo adiante, Deus usa até anjo nesse tempo também, né? As pessoas ali estão morrendo e Deus está fazendo avançar o evangelho, né? E Deus está avançando o juízo antes de Jesus vir na sua segunda vinda. Deus está tratando aqui com a humanidade e a humanidade está endurecida, sabe? Coração endurecido ainda mais, né? Como acontece, certo? Bíblia sendo censuradas, né? Mortes acontecendo, como eu já disse, em vários lugares no mundo inteiro, gente. E isso é triste. E lá, eu quero citar mais uma vez, né? Além de matar pessoas, né? Lá o povo, lá no Oriente Médio, né? Que segue lá a outra religião, além deles matarem, eles rejeitam também a pessoa que aceitou a Cristo, abandona. E assim, um cristão de verdade nunca vai falar para você largar
a sua família porque alguém se converteu a outra fé. Nunca. A pessoa foi para o mundão ou foi para uma outra religião. A Bíblia, um pastor sério, uma mulher de Deus séria, nunca vai te ensinar você a abandonar a pessoa. É orar, é amar, é cuidar. Mas eles ensinam matar e abandonar. E depois dizem que estão servindo a Deus. Gente que adapta a Bíblia, negar a fé em público. Gente, isso tem acontecido com pessoas que estão dentro da igreja local, sabe? Negando a Jesus, estão sob pressão, né? Mas é melhor andar sob pressão porque você segue a Jesus, certo? Do que você perder a sua alma e não ir para o céu. Isso que é triste. Eu quero fazer uma ilustração aqui para você, porque, por exemplo, um jovem cristão em um país fechado, ele está em casa com a sua família, marido, esposa, ele anda com a Bíblia escondida. Imagina só um amigo seu. Se alguém descobrir, ele pode ser preso. Sua família pode sofrer. Mesmo assim, ele abre a Bíblia, ora em silêncio, continua fiel, e aonde ele vai, devagarinho, ele vai evangelizando. E mesmo assim, podendo ser morto a qualquer momento, pessoas estão se rendendo a Jesus. Mas pense nisso, ele está fazendo isso com frequência, todo dia, não dentro de um templo, né, ali, escondido, pregando ali, né, todo domingo para o mesmo público. Não, ele está indo até as pessoas e vivendo assim dentro de casa, correndo o risco de morte. E aí eu te pergunto, e nós, com a liberdade que temos aqui, estamos fazendo o quê? O que que vocês têm? O que que você tem feito para agradar a Deus, a Jesus? O que? Estou falando isso porque isso é um caso verídico. Eu tenho um amigo de ministério assim, num país assim. Gente, isso é muito sério. Isso pode acontecer. E a gente ora para que ele leve mais ainda o Evangelho. E dito isso, o sistema pode até querer prender o corpo, matar, mas não pode aprisionar uma fé verdadeira. É isso que a Bíblia está dizendo. Terceiro ponto e último. Teremos fidelidade até a morte? Repetindo, teremos fidelidade até a morte? Olha só o versículo 10 do capítulo 13. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. É a Bíblia que diz, tá? Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. E o texto mostra alguns indo para o cativeiro, sendo mortos. Isso não é derrota, isso é vitória para o crente, sabe? Isso é Deus permitindo que o testemunho dessas pessoas, né, possam tocar o coração de outros, o coração de outras pessoas, porque eles testemunharam, eles morreram por uma verdade absoluta, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E aí outras pessoas vão ouvir essas verdades, vão lembrar de Jesus, vão se converter. Então a morte para um cristão, por mais danosa que ela seja ela como for, você morrendo em Cristo, você está na eternidade. E depois vamos ter novos céus e nova terra, e tudo será perfeito, como Deus quer, e nunca mais vamos passar por problema nenhum, pecado, guerra, tiroteio, confusão, transtorno, doenças. Não! Vai ser tudo em perfeita ordem, você terá um corpo novo, incorruptível. É isso
que a Bíblia promete, você não vai sentir mais dor, você vai ter o prazer de viver para sempre e sempre se alegrando e convivendo com outras pessoas e com Cristo em primeiro lugar. É isso que Deus tem preparado para mim, para você, sabe? Então não é derrota. Isso prova a fidelidade dos filhos de Deus e das filhas de Deus. E a Bíblia fala, né, e eu vou ler para você, que muitos vão morrer à espada, à execução, à decapitação. Isso mostra uma perseguição real, uma violência contra a fé. E Jesus Cristo disse em João 16, do verso 1 a 4. João 16, do verso 1 a 4. E eu vou ler para você, e você pensa muito bem quem pode ser essas pessoas nos dias de hoje que Jesus Cristo queria dizer. Faziam isso nessa época. Vão se ajuntar com outros sistemas, com outras pessoas que vão perseguir. E quem vai se ajuntar também não quer ser morto. Você tem que pensar nisso, para poder perseguir eu e você. Então pensa só nas palavras de Jesus nisso. Olha só. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Versículo 1. Expulsarão vocês das sinagogas, mesmo a hora em qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Eu vou repetir. Expulsarão vocês das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Jesus vai dizendo. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando a hora chegar, vos lembrei de que já vô-lo tinha dito. E não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E lá, né, em Apocalipse 20, versículo 4, João vai dizer na visão dele, e vi tronos, e se assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Aí ele diz assim no João, e vi as almas daqueles que foram degolados, decapitados pelo testemunho e pela palavra de Deus. Ou seja, eles deram testemunho, eles viveram, não foi só um discurso. Eles viveram Jesus aqui na terra, eles praticaram as mesmas obras de Jesus, e aí eles foram degolados, eles tiveram guilhotina no pescoço. Pense nisso, né? Quem faz isso, né? Colocando terror nos cristãos nos dias de hoje, pensando no Apocalipse e nas palavras de Jesus. Olha a evidência que Jesus nos dá. Gente, vamos abrir os nossos olhos. Tem muitas igrejas de templos fixos, vão continuar. Sabe por quê? Porque vai dar as mãos, sabe com quem? Com o anticristo, com esse tipo de pessoas. Eles vão ser marcados pela marca da besta, certo? Vão negar Cristo, porque eles preferem mais a vida nesse mundo. Eles preferem mais o dinheiro do que seguir o verdadeiro evangelho de Jesus. Por isso que hoje você se ouve muito pouca mensagem, né, sobre isso, porque as pessoas ficam com medo de perder os membros da igreja e eles dependem do financeiro e eles amam o dinheiro, então eles já estão desviados. Então não vai ser nem destruído. Eu e minha esposa estava conversando com ela, né, e minha esposa estava falando para ela, meu amor, a coisa vai apertar, mas nem todo mundo, né, vai querer, né? Infelizmente, muita gente aí, né, vai estar de mãos dadas com esse sistema, né? Porque eu ficava pensando, vão explodir os templos, né? Mas pensando bem, não vão explodir todos, porque tem gente que vai fazer conchavo, tem gente que vai apostatar. A Bíblia diz que vai apostatar, e que não seja eu nem você, gente, porque é muito triste
viver em tormento, no lago de fogo, em enxofre, e ficar afastado de Deus para o resto da vida. Mas essas pessoas estão pensando no aqui e agora, essas mensagens leves, que é para encher seu ego, né, da teologia, né, de ajuda o templo, ajuda o pastor a ficar cada dia mais rico, a instituição mais rica, e que o resto que se lasque, né? Falam só, né, dos versículos bons, não que os outros não sejam, mas não falam dos versículos que abram os seus olhos, como eu estou fazendo aqui hoje. Que Deus abra os seus olhos, gente. Que venhamos a ter fidelidade até a morte. E dito isso, para concluir essa mensagem, eu quero contar para você uma história verídica, uma história verdadeira. É de arrepiar. É a história de Graham Staines. Eu acho que se pronuncia assim. Se não for, vocês me perdoem meu português, não. Vocês me perdoem meu inglês. Né? Graham Staines, missionário da Austrália, australiano ele. Trabalhou por mais de 30 anos na Índia. Servia como missionário, principalmente as pessoas com hanseníase, que naquela época era lepra. Atuava no estado de Orissa, na cidade de Manwarpur. Essa é o nome da cidade, né, nos dias de hoje. Ele não estava ali por fama. Ele estava ali por amor e chamado a Deus para poder servir pessoas com lepra. E hoje as pessoas querem ter um templo com 5 mil, 10 mil, 15 mil, 2 mil pessoas e só um comandando, né? E as pessoas sentadas sem fazer nada, só obedecendo, ao invés de seguir Jesus e ir pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho, fazer discípulos e batizar, não. A igreja está indo na contramão do que Jesus disse. Esse homem fez a igreja de Jesus na prática. Ele foi lá para a Índia servir. E no período do dia 22 para o dia 23 de janeiro, agora na história recente do nosso mundo, em 1999, no local dessa vila de Manwarpur, distrito lá da Índia, naquela noite, Graham estava participando de um acampamento cristão. Dormia no centro do carro, dentro de uma caminhonete, com seus 2 filhos, um menino de 10 anos e um menino de 6 anos, Philip e Timóteo. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas os seus 2 filhos, Philip e Timóteo, um de 10 anos e outro de 6 anos, com ele, dentro da caminhonete. E durante a madrugada, o grupo extremista impediu qualquer fuga. Jogou, gente, combustível no carro e ateou fogo. Eles foram queimados, gente, vivos, imagine isso. E testemunhos relataram, o carro foi completamente consumido, sabe? E não houve chance deles escaparem, e os 3 morreram juntos ali. E aí você deve estar pensando assim: por que Deus não livrou eles? Por que Deus não livrou eles? Gente, a Bíblia diz: o que acontece com o justo, acontece com o injusto. E se a morte desse homem foi para a glória de Deus, para dar testemunho, glória a Deus, é doído. Mas essas coisas acontecem. Deus nos disse que iria nos livrar de tudo nessa terra. Então, olha só, por que isso aconteceu, gente? Acusações falsas de conversão forçada que esse grupo extremista fez. Crescente intolerância contra os cristãos. Ele foi morto porque ele amava Jesus. Porque os filhos dele amavam, caminhavam com Jesus, porque ele pregava o Evangelho.
E o interessante, gente, que a esposa dele, Gladys Staines, repetindo, Gladys Staines, estava viva. E aqui é a parte que mais impacta, sabe? O perdão, porque a pouco, tempos depois da tragédia, logo depois, recentemente, ela declarou publicamente em rede internacional na Índia, e ela disse com essas palavras: eu perdoo os responsáveis que mataram o meu marido e os meus 2 filhos. Não foi anos depois, foi pouco tempo depois, questão de dias. Foi logo após o acontecimento, sabe? Aí eu te pergunto, ela foi embora da Índia? Não, ela não foi. Ela permaneceu na Índia, continuou o trabalho missionário, permaneceu servindo pessoas, ficou lá por muitos anos no país. Isso é poderoso, gente. Ela não apenas perdoou, ela permaneceu no lugar da dor. Talvez eu e você não aguentaríamos. Mas essa mulher nos mostra que Jesus é primeiro lugar na vida dela. Não era o marido, não eram os filhos, era Jesus. Ela continuou vivendo na Índia por anos, recebeu reconhecimento internacional, tornou-se um símbolo de fé e perdão. Sua vida virou testemunho no mundo inteiro, por isso que eu estou aqui vindo falar dela para você. O marido e os filhos queimados vivos por causa do amor e porque ele pregava a Jesus e por causa do amor que eles tinham a Jesus. E a esposa, ela não pediu vingança, sabe? Ela perdoou, ela não foi embora, ela ficou para poder mostrar que Jesus é na vida dela. E às vezes por muito menos nós não perdoamos, sabe? Deus quer que você perdoe alguém, meu irmão, minha irmã. O Evangelho não é teoria, não é emoção, como muitos falam, estou sentindo um arrepio. Não é uma religião, não. É uma transformação de dentro para fora, sabe? Aqui no seu coração, aqui na sua mente, você sabe? E você vai sendo transformado para se parecer mais com Jesus, sabendo, né, que ela vai encontrar mais cedo ou mais tarde os filhos, o marido na eternidade, sabe? Então, gente, essa é a esperança do cristão. E, digo mais, é a transformação que Deus fez naquela mulher. Eu quero ser assim, eu desejo que você seja assim. Deus quer que nós sejamos assim. O sistema do diabo tirou tudo dela, os filhos e o marido, mas não conseguiu tirar Cristo do coração daquela mulher, gente, da Gladys. Eles queimaram o corpo, mas não conseguiram apagar a fé. Isso eles não conseguem. Agora eu te pergunto, e se o sistema apertar? E se vierem hoje te matar, cortar as cabeças, queimar vivo? Você vai negar? Você vai deixar se marcar? Se a marca da besta de repente surgir aí do dia para a noite? Se sua fé for testada, meu querido e minha querida, você está preparado para morrer por amor a Jesus, como esse missionário foi, Graham Staines? Será que você está? Ela perdeu o marido, perdeu os filhos, mas não perdeu a fé. É isso que é o mais importante, ela não perdeu
a fé. Quando passou isso no canal de TV, né, no mundo inteiro, foi transmitido, e as pessoas pararam para assistir, né, e o mundo inteiro às vezes para poder ouvir uma desgraça, né? O povo gosta de notícia ruim, né? Infelizmente. Mas não pararam para ouvir uma desgraça. Eles pararam, né? Não por causa da desgraça que aconteceu, da morte dos filhos e do marido, mas por causa do perdão que essa mulher deu a essas pessoas. Por causa do perdão, o mundo parou. O mundo reconhece quando alguém vive um evangelho que ele nem consegue explicar. Eu vou repetir, o mundo reconhece quando alguém vive o evangelho que ele nem consegue explicar. Quanta gente, que vive da boca para fora. Meu Deus, que coisa terrível, meu Deus. Eu não quero ser assim. Deus não deseja, Jesus Cristo não deseja que você seja um crente de teoria, de bater papinho, de falar, olha que mensagem bonita de domingo. Não, é de praticar tudo que ele falou, como essa mulher fez. O mundo, gente, não parou apenas por causa da dor dela. O mundo parou por causa da forma que ela respondeu à dor. E ela respondeu à dor, sabe com o quê? Com perdão. Com perdão. E foi assim que Jesus fez diante da humanidade, com os braços abertos. Crucificaram os braços dele, os pés, e ele ficou diante de Deus e falou para Deus, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazes. Eles não sabem o que fazes. Jesus falou assim. Gente, isso é lindo. E a mensagem que quero trazer para você é essa. O sistema vai apertar. E a melhor coisa a se fazer é se entregar a Jesus Cristo. E se você quiser orar comigo nesse momento, entregando a sua vida ao controle de Jesus, eu quero te chamar para fazer essa oração. Você fecha o olho aí, concentra no que eu vou falar e você vai repetir palavra por palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, hoje eu compreendi que eu preciso de Ti. Hoje eu entrego a minha vida ao controle de Jesus. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Me dê a salvação em Cristo Jesus. Senhor, eu quero ser como essa mulher foi. Ela foi como o Senhor. Eu quero ser como o Senhor foi. Jesus, me liberta de toda pressão do mal, de todo pecado. Jesus, me ajuda. Me perdoa pelo tempo que andei afastado de Ti, Jesus. Me ajuda e me dê a salvação. Eu sei que o sangue do Senhor purifica de todo pecado. Sei que o Senhor me recebe de braços abertos hoje. E eu me torno hoje filho amado, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, eu vou fazer mais uma oração. Depois eu vou deixar meu contato, você anota aí. Você pode me procurar, que nós podemos te ajudar para cuidar de você. Tá bom? Nós temos pessoas que podem nos ajudar também. Eu estou aqui para poder servir
E se você fez essa oração entregando a sua vida a Jesus, me procure, Pastor Fernandinho Gomes e minha esposa missionária capelã Lussandra. Vou deixar aqui o contato aqui da gente. E quero orar por você, você que é irmão em Cristo, que precisa perdoar e precisa fazer a obra de um missionário. Eu quero orar por você. Se você quiser me acompanhar nessa oração, fique aí ouvindo, me acompanhe na oração e vai pensando em Deus, tá bom? E eu vou orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoa o teu povo, Senhor. Abre os olhos do teu povo, meu Senhor. Que esses que estão orando comigo nesse momento, Jesus, neste domingo, que essa oração seja da boca para fora, que eles venham a praticar a tua palavra, ser uma pessoa que vai levar ao Evangelho não só de palavras, mas de atitudes de amor para com o próximo, como Jesus fez. E claro que vai levar ao Evangelho também que cura, salva e liberta, meu Deus. Deus, perdoa essa gente, abençoa, Senhor. Abre os olhos espirituais, meu Deus, para que eles vejam os sinais. Que essa mensagem não seja apenas mais uma mensagem que eles aprenderam, mas que eles vão colocar em prática o que aprenderam e se tornar cada dia mais como filhos do Senhor, Deus. Pessoas que vão, por onde passar, levar a tua palavra, cuidar de pessoas e sair das quatro paredes, e sair a cada dia mais do sistema religioso que oprime, meu Deus, as pessoas. Ah, meu Deus, que os crentes em Jesus, os cristãos do mundo inteiro, Deus, e essas pessoas que oram comigo, Deus, vêm entender que elas precisam ser canais de bênção, de libertação, que elas vão orar e pessoas vão aceitar Jesus, demônios vão ser expulsos, pessoas vão ser curadas, é porque o Senhor fará isso, não elas, mas elas têm que querer receber essa bênção do Senhor Deus. Abra os olhos delas, Senhor. É no nome de Jesus e por amor de Jesus. Amém e amém. E se você orou comigo, né, tanto você que entregou a sua vida para Jesus e orou comigo, você que é crente em Jesus, quer conhecer, né, o nosso ministério, tá bom? Me procure, Pastor Fernandinho, DDD 22 998 80 12 31. DDD 22 998 80 12 31. E da minha esposa é 22 999 46 5941. 22 999 93 vezes 46 5941. Capelã missionária Lussandra. Pessoal, um beijo no coração de vocês, né? Mais uma vez, Deus abençoe. Semana que vem temos novidades e vamos que vamos. Deus abençoe e compartilhe essa mensagem. Agora eu vou fechar aqui e até a próxima. Deus abençoe a todos.